Bom dia, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com a aula Territorialidades e seus efeitos. Continuar falando sobre territórios, tá? E aí na aula passada a gente falou sobre o conceito de território, né? A diferença entre território e territorialidade, né? No caso, território corresponde à extensão definida pelas fronteiras, limites políticos administrativos definidos pelos estados. É um território com seus limites e com um poder estabelecido ali dentro dele, né? Caso você tem o exemplo território brasileiro, né? Refere-se ao espaço que equivale ao Brasil, os 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e toda a estrutura que existe dentro do nosso país, estrutura de poder, que garante a soberania do nosso país em relação a outros países, a soberania do povo, da nação brasileira em relação aos outros povos, né, de outros países. E a territorialidade, no caso, ela é diferente, o conceito é diferente, diz respeito às diferentes formas de organizações internas por parte de um povo. Por exemplo, o povo brasileiro ele se organiza de forma diferente no espaço brasileiro. A gente consegue identificar a territorialidades no espaço brasileiro, até mesmo uma grande cidade. Diz respeito também à identidade de certo grupo em relação a determinado espaço. As pessoas que vivem na favela, né? A cultura deles, a identidade, né? Que o diferencia do restante da cidade, a organização dos povos indígenas, né? A forma como eles vivem, apesar de hoje já ter sofrido muita influência, eles conseguem conservar as suas particularidades culturais, etc., né? Sociais, etc., né? Apesar de sofrer influência, né? do sistema no qual a gente vive, mas tem características lá de onde eles vivem que o diferencia do restante do território dele lá, diferencia a forma de organização deles, diferencia da forma de organização de outras pessoas, por exemplo, de uma cidade, etc., de uma civilização mais desenvolvida, né? Ou não, né? Desenvolvida ou não, né? Em algum depende do sentido, né, que você está seguindo. Então, a territorialidade dos processos culturais, das identidades sociais, políticas e mesmo das determinações econômicas de parcelas da população joga um papel cada vez mais importante na organização do espaço social contemporâneo, integrando nas suas múltiplas escalas. Olha aí o tanto que é importante a gente fazer análise do espaço geográfico. Ali dentro nós temos diversas formas de organização, né? A sociedade ela não age de forma homogênea, não, né? Tem suas diferenciações, né? E é isso que a gente analisa no contexto da territorialidade. Por exemplo, a territorialidade das populações tradicionais, articuladas às suas bases de recursos naturais, demanda seu reconhecimento e tratamento adequado, né? A forma como as comunidades indígenas vivem, as comunidades quilombolas, que preservam ainda aspectos culturais bem marcantes, né? Tanto do que de respeito às sociedades indígenas, como às sociedades que tem origem afro, né? E tudo isso tem que ser levado em consideração, tem que ter o reconhecimento, como diz aqui, o tratamento adequado, mas ao mesmo tempo que tem que ter tudo isso aí, né? Tem que as populações, essas mesmas populações, elas buscam sua integração aos processos econômicos capitalistas dominantes, muitas vezes distantes do seu território, e isso tem que ser respeitado, né? O fato de ser indígena, de ser descendente afro, de ter a sua forma cultural, não significa dizer também que eles devem ficar
de fora dos processos econômicos capitalistas, não. Até porque nós vivemos em uma sociedade capitalista. Mas na prática isso acontece muito, né? Até como a gente falou no conteúdo passado, na exclusão social contemporânea, né? A gente viu isso aí, que existe ainda essa exclusão e que envolve também a questão do preconceito que está muito presente hoje em nossa sociedade, né? E até da questão do tratamento desigual, como a gente tem acompanhado muito esses dias, os Estados Unidos lá, né, que acabou envolvendo o mundo inteiro, preconceitos contra, movimentos contra o racismo a partir da morte daquela pessoa lá, né? A forma como os policiais tratam os negros lá nos Estados Unidos, que acaba sendo de forma diferenciada, a forma de julgar também lá, né? Ainda é muito diferenciado e explodiu agora, né? Com a morte daquele rapaz lá, e gerou manifestações no mundo inteiro, né? Mas infelizmente o preconceito ele está presente, né? Dizem que aquele cara lá, ele pagou a fiança, né? O policial pagou a fiança e está livre, né? E segundo notícias, né? Parte da fiança, do dinheiro arrecadado para pagar a fiança, foram pessoas que contribuíram, né? Com certeza muita gente que ainda preserva a cultura do racismo contra o negro, né? O preconceito contra o negro, que o negro fosse como se o negro fosse diferente, né? Ainda existe muita gente ainda que pensa dessa forma, mas todas as populações elas têm que ser tem que respeitar-se a cultura deles e tem que respeitar também a inclusão deles, a forma como a tentativa deles a busca, né, incessante para integrar os processos econômicos capitalistas, porque nós vivemos em uma sociedade capitalista. Então o capitalismo ele não é só para umas pessoas, né? Olha aqui, eu coloquei algumas imagens aqui de sociedades que ainda preservam a sua forma de viver, os seus aspectos culturais, sociais, apesar de, como eu coloquei no slide anterior, de também estarem buscando essa integração aos processos econômicos capitalistas, né? Olha aí, sair da condição de explorar, de buscar uma mobilidade social. Eles fazem isso também, né? E tem que ser respeitada essa luta diária deles, né? Isso aqui é uma comunidade quilombola, vocês podem observar, né? Inclusive aí mesmo do estado do Maranhão, aqui no nosso estado do Maranhão. E aqui nós temos uma comunidade indígena, que também é outro exemplo de territorialidade, né? Que essas pessoas elas têm a forma deles de viver, né? Tem seus aspectos culturais, mas que também buscam essa integração à sociedade capitalista, né? Tem sociedades indígenas organizadas que trabalham, que muita gente estuda, faz faculdade, que também quer passar por um processo de mobilidade social. É indígena, tem sua cultura, defende a sua cultura, mas que também busca o seu espaço nessa sociedade capitalista em que nós vivemos. E aí vocês podem observar, né, dois exemplos de comunidade. No estado do Maranhão tem muitas aldeias indígenas e muitas comunidades quilombolas. Se eu não me engano, o estado do Maranhão é o segundo estado que tem mais comunidades quilombolas, ficando atrás somente no caso do estado do Pará. E muitas tribos indígenas, muitas aldeias indígenas em território maranhense. Então o estado do Maranhão é um exemplo de estado em que existe está presente essas territorialidades, né? Essas formas de ocupação diferentes, né? Então vamos lá. Continuando aqui, a territorialidade dos grupos sociais excluídos ou marginalizados
do centro da economia capitalista demanda políticas específicas, não apenas no interior das áreas urbanas e metropolitanas, mas também nas suas extensões regionais, como na fronteira agrícola ou em áreas deprimidas. Políticas específicas, gente, devem existir, voltadas para esses grupos sociais excluídos, né? Na territorialidade desses grupos sociais excluídos, deve existir essas políticas específicas. Como citou o exemplo no início da aula, as comunidades das favelas, né? Que deve haver sim políticas específicas para essas comunidades, né? Para não deixá-las à margem de tudo, né? São pessoas que estão ali pela imagem que a gente vê numa grande cidade, que estão ali marginalizadas, né? Que dá para você identificar, né, dentro de uma cidade essas pessoas, e que precisam dessas políticas sociais específicas, né? Assim como as comunidades que eu citei ainda há pouco, né? As quilombolas, as indígenas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem a FUNAI, que trabalha essa questão de interesses indígenas, né? Que é é um órgão representativo para eles, né? Que pelo menos na prática deveria defender os interesses deles, né? E tem também as secretarias, né? Secretaria dos Direitos Humanos, que está aí defendendo a territorialidade dos grupos sociais excluídos, né? Defendendo essas comunidades, esses grupos sociais que estão à margem, né, do sistema capitalista. Olha aí, vamos ver mais aqui. Aqui fala ainda que, em suma, a complexidade crescente do espaço social e sua flexibilidade dificultam definições regionais rígidas e exigem a combinação de critérios variados que dialoguem com as múltiplas espacialidades e territorialidades, né? Que vai até lá o local e conheça a realidade dessas territorialidades, dessas diferenças que existem dentro do espaço geográfico, né? Esses grupos variados que existem no espaço geográfico e que não deixe ninguém de fora, né? Que a ideia, o correto, pelo menos, deveria ser isso aí. Porque na prática a gente sabe que existem ainda muitos grupos sociais à margem, né? Que não têm sua cultura respeitada, né? E que são excluídos. A gente trabalhou na temática passada, certo, gente? E enfrentar essa questão aí envolve muita coisa, né? Desde logo assumir a constatação de que o simples processo de crescimento econômico, tem que assumir, não conduziu à redução das desigualdades, muito pelo contrário, senão não existiria, né, no nosso país aqui, o nosso processo econômico, ele não conduziu à redução dessas desigualdades. O próprio fim da escravidão, né? Aboliram a escravidão, acabaram a escravidão, mas não deram. As pessoas que se tornaram livres, elas não receberam nada em troca para iniciar suas vidas, né? Para que os negros, a partir do momento que eles se tornaram livres, eles tivessem uma oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor, né? Não tiveram essa oportunidade desde o início. E também o nosso processo de educação, que ele, por muitos anos, ele foi um processo que excluía pessoas mais pobres, de baixa renda, né? Ficavam mais excluídos do processo de educação. E ainda hoje, né, a gente pode ver na educação básica, né, aqueles que têm dinheiro colocam nas melhores escolas, né? Colocam seus filhos nas melhores escolas, né? E o ensino público, que deveria ser de qualidade, o ensino, digamos, o fundamental e o médio, que é a base de tudo, né? Para você chegar a uma faculdade, ainda deixa muito a desejar, ainda é muito precário, posso dizer, né?
um tipo de educação que inclui, como deveria incluir, né, as pessoas. As pessoas que têm menos condições, elas largam numa posição inferior aos outros que estão tendo acesso a uma educação mais completa, né, com mais estrutura. Que colocam numa escola particular que tem toda a estrutura, né, que paga em dias, que não tem greve, não tem isso, né, e é claro que vão largar numa situação melhor. E aí os melhores cursos, né, como medicina, entre outros cursos que são muito concorridos, né, vão ficar para aqueles que tiverem. A maioria das pessoas que vão ter acesso são aqueles que tiveram uma melhor um ensino, aliás, um acesso a um ensino mais estruturado, qualificado, que no caso o filho do rico o rico tem condição de fazer isso com seu filho, né? E o ensino público, nós, como é muito carente ainda do ponto de vista estrutural, né, os nossos alunos, eles acabam saindo numa condição largando numa posição mais inferior do que o outro, né, do que quem estudou numa escola mais estruturada. E aí, no caso, essas pessoas vão fazer o vestibular e vão chegar com mais condições. Mas isso não quer dizer também que quem estuda em escola pública não possa chegar um dia a um curso desse, não. Mas também vai ter que se rebolar muito para conseguir chegar a fazer aquele curso que almeja, né? Se for um que exige muito conhecimento. Certo, gente? Olha aqui o exemplo de uma grande cidade, as territorialidades aí presentes, né? O centro lá, dá para ver, né? Todo mais estruturado, e a periferia, né? Que é aí onde as pessoas que têm menos condições moram, né? À margem de tudo, né? A imagem ela retrata muito bem, né, as comunidades marginalizadas. E basicamente a nossa aula por hoje vai concluir, né, trabalhando a temática territorialidade. Depois eu vou colocar também um arquivo para vocês fazerem a leitura, né, e quem tiver alguma dúvida pode me procurar aqui no grupo, certo, gente?